Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História. E galera, a gente vai falar nessa nossa aula de hoje, que você já percebeu aqui, que tem um tema mais amplo que é a Idade Média. Nós falaremos mais especificamente, nós realizaremos uma introdução ao Reino dos Francos. Você tem que saber alguns aspectos importantes, fundamentais do Reino dos Francos, tá? Mas, antes de você saber especificamente sobre o Reino dos Francos, nós precisamos relembrar algumas coisas importantes, tá? Vamos lá. Esse período mais amplo que a gente está falando é a Idade Média, tá? A ideia de Idade Média, se você for meio doido igual eu e for para a faculdade de História, você vai ver que gera algumas discussões o termo Idade Média, né? E quando ela começa, quando ela acaba, enfim. O ponto importante que a gente tem que ter aqui, você precisa saber uma sequência mínima de fatos. Quando se iniciou a Idade Média? No século V. Beleza? O que aconteceu aqui, ó, que deu início a um novo período, que os historiadores analisaram e falavam, cara, aqui acabou um negócio importante e começou um outro período da história. É assim que os historiadores fazem para delimitar os períodos históricos. Encontram um evento importante e o consideram como sendo uma ruptura, tá? O que acontece no século V de tão importante? Você vai lembrar a queda do Império Romano. Então nós tivemos a queda do Império Romano no século V. O que aconteceu? Aqui os historiadores colocam esse marco. Antes, então, desse período, nós tínhamos um período chamado Antiguidade. Aqui, acabando o Império Romano, acaba a Antiguidade, ou também chamada de Idade Antiga, onde nós tivemos o fim da civilização romana. Ou melhor, do Império Romano. Porque a cultura romana permanece existindo. Um exemplo que você vai encontrar no seu dia a dia. A maior parte das pessoas no Brasil ainda hoje seguem ao catolicismo, né? E você tem o nome da igreja, é Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, nós temos tradições culturais herdadas dos romanos até os dias de hoje e a gente nem sabe disso. E a gente se acha super avançado, né? Mas enfim, aqui acaba o Império Romano. Quais as causas do fim do Império Romano? Questãozinha fácil que caiu na tua prova sobre o Império Romano. Você vai ter que lembrar que é o processo de ruralização, bababá, bababá. Só que o golpe final, o que derruba de vez o Império Romano, foram as invasões dos povos bárbaros que já eram recorrentes desde o século II. E aqui, esses povos chamados de bárbaros ou povos germânicos invadem de vez, o Odoacro retira o último imperador romano, Rômulo Augusto, do poder, e aqui nós consideramos o fim desse chamado Império Romano e o início da Idade Média. E agora você precisa analisar esse mapa aqui comigo. Presta atenção. Aqui nós temos um mapa do Império Romano, já com a divisão dele em duas partes. Como assim duas partes, professor? Você precisa lembrar que durante, lá quase chegando próximo ao fim do Império Romano, ele foi dividido em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, chamado também de Império Bizantino. O Império Romano do Ocidente tinha sua capital em Roma, por isso Império Romano. O Império Bizantino tinha sua capital em Bizâncio, que após a morte de Constantino, recebeu o nome, essa cidade, né, de Constantinopla. Professor, qual desses impérios acabou no século V? Apenas o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente se mantém existindo. Por mais quanto tempo? Até o século XV. Aqui, então, no século XV, o Império Bizantino acaba, né? Acontece a chamada tomada de Constantinopla. O Império Turco-Otomano invade a cidade de Constantinopla, conquista aquela região, e aí os historiadores consideram o fim também da Idade Média. Olha que ponto importante, a Idade Média tem o seu início com a queda do Império Romano do Ocidente e tem o seu fim com a queda do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Legal? Entendeu? Vem aqui então. Esse é o mapa do Império Romano. Vamos ver agora o que aconteceu, como foi o processo de invasão desse território para os demais povos. Olha o que aconteceu. Aqui nessa região, no que hoje é parte da Rússia, existia um povo violentíssimo, que eram os hunos. Os hunos estavam em direção ao ocidente. E aqui nessa região que eu estou mostrando para vocês, vários povos chamados de povos germânicos viviam. Quem eram os povos germânicos?
Os ostrogodos, os visigodos, os burgúndios, os vândalos, os francos, os ângulos, os saxões, os suevos, uma quantidade gigantesca de povos que vivia nessa região aqui. E quando os hunos estão vindo na direção deles, eles pensam, cara, eu vou ficar vacilando aqui, esperando esse império super violento me encontrar? Negativo, eu vou fugir. Então esses povos bárbaros que viviam nessa região, povo bárbaro era a maneira que o romano chamava os germânicos, eles fogem em direção ao ocidente. Por quê? Porque o Império Romano já estava ruindo. Então, como o Império Romano já estava enfraquecido, era mais favorável para os germânicos migrarem para o ocidente do que irem em direção ao confronto direto com os hunos. Como eles vêm para cá, o que tinha na frente? O Império Romano, e aí eles invadem toda essa região. Olha como é que fica o mapa da Europa depois dessa invasão. Aqueles povos que você tinha visto com as flechinhas vindo, agora eles se estabelecem e tomam conta de algumas regiões. E esses povos, esses chamados povos germânicos, deram origem posteriormente a muitos reinos, né, que depois se formaram em estados e hoje são os países que a gente tem ali. Desses povos todos que nós temos, um povo vai merecer um pouco mais de atenção, que é o reino dos francos. Tá? Então, vamos voltar aqui na linha do tempo só para você fechar o raciocínio, para você entender. Então, Idade Média é esse período que a gente tem aqui. Tá? Acaba no século XV e nesses quase 1000 anos que nós temos, a quantidade de fatos e eventos históricos e religiões que surgem é algo gigantesco, extremamente fascinante. E temos um dos maiores historiadores sobre esse período brasileiro, que é um cara chamado Hilário Franco Júnior. Se você gosta de Idade Média, vai procurar os livros dele que você não vai se arrepender. Então, essa é a configuração geográfica que a gente tem da Europa após a invasão. Por que invasão entre aspas? Porque a gente acha que essas terras são para sempre de um mesmo grupo. Né? As invasões elas vão acontecendo, as tomadas de território. Tá? Quando o Império Romano dominou essas regiões, outros povos que viveram ali fugiram também. Né? Então, aqui, esse reino que a gente tem, o reino dos francos, é o reino de maior importância para a compreensão do pensamento ocidental que a gente vai ter ali. Por quê? Devido à expansão da Igreja Católica dentro do seu reino. Tá? Os povos germânicos, de uma maneira geral, né, que nós temos aqui, ocupavam a Gália, os francos, né, ocupavam a Gália, que a gente chama hoje de França, essa região que está verdinha aqui no seu mapa. E esses povos germânicos, de uma maneira geral, eles tinham alguns costumes muito específicos, tá? E um desses costumes era um negócio chamado de comitatus. O que era o comitatus? Era uma relação de fidelidade. Esses grupos germânicos, que a gente chama de bárbaros, eles eram povos muito guerreiros. Por isso que eles eram tão divididos assim. Né? Esses grupos de guerreiros ali, como que eles eram organizados? Como é que era o estado deles? Da seguinte maneira, os líderes militares faziam uma assembleia e eles se organizavam para tomar as decisões. Né? E aí, essa decisão ela era tomada da seguinte maneira. O que eu vou ganhar fazendo aliança com você? Bom, se a gente vencer, se a gente invade, sei lá, o reino dos francos fosse invadir os alamanos, eles pensavam assim, se nós formos invadir aqueles caras ali, ó, o que a gente encontrar pela frente, a gente leva de riqueza para nós. E a gente divide essa riqueza tudo entre nós. O nome disso é um costume chamado de butim, que é a divisão do espólio de guerra entre os membros desse exército. Tá? Isso é só para você perceber o nível de militarismo que esses povos germânicos possuíam aqui nesse contexto que a gente está falando. Tá? Então, eles dividiam o que eles conseguissem lucrar entre si, né? E aí o butim era a divisão, só que tá, você vai ganhar aquele negócio do cara e você não vai dar nada em troca? O que você devia para essa pessoa? Era o comitatus, é uma relação de fidelidade militar. Que no decorrer da história, a gente vai chegar aqui ao século X. Aqui nós temos o ponto máximo da Idade Média, é quando está se desenvolvendo o feudalismo. Qual a origem do feudalismo? A união desse negócio que eu comentei com vocês, que é o tal de comitatus, que era um costume germânico, tá? Com uma prática dos romanos, o chamado colonato. Quando o Império Romano acabou, uma das causas dele foi o processo de ruralização, a saída das cidades e indo em direção ao campo. As pessoas que não tinham dinheiro iam com os patrícios, com as pessoas mais endinheiradas para o campo, trabalhar nessas terras pagando em produtividade.
Então, nessa equação que a gente tem aqui, o colonato romano mais o comitatus germânico dá origem ao chamado feudalismo, que é o ponto central que a gente tem da chamada Idade Média Europeia. Beleza, galera? Então, é isso aí, a gente viu esse preâmbulo todo sobre o reino dos francos. Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!